Mensagem dia 6/11/2000. Ninguém pode calar a boca de Deus. Jesus fala: não julguem quem vinha abolir as leis dos profetas a meu respeito, e que agora virei novamente para tirar até mesmo deste o que ele vem escrevendo. Ninguém nada escreveria sobre meus assuntos se meu Santo Espírito não estivesse junto. A ciência do homem é totalmente diferente da de Deus. O homem estuda o que tem de fazer, enquanto que as coisas de Deus já estão feitas. A razão disso tudo é o homem querer se igualar a Deus, achando que tem poder para fazer o que quer. Esses por si mesmos enganam-se. Um filho ou uma filha, para vir ao mundo, tem que passar pelo ventre de sua mãe. Mas ela só pode conceber se estiver junto o marido e os dois têm que estar preparados. Do contrário, precisa de uma grande ajuda, para que seu corpo possa receber a semente que dá a vida com muito tratamento. Assim é, e muito mais tem que ser para com o Criador, porque é dele que nasce uma vida nova. Não existe cópia. Deus não é esse que dizem os homens que estudam suas novas filosofias, para que amanhã ou depois não venham dizer que foi graças a Deus que foi descoberta uma nova técnica para produzir homens inteligentes e fortes. O preço disso tudo é a morte para estes loucos. Madre Teresa de Calcutá. O bondoso Deus da paz e do amor nos traz sempre um mundo novo e diferente, novos céus e nova terra, e que ainda não podem vê-los os que aqui vivem. Mas ele virá logo, então mostrará quem ele é. Depois disso, os homens mal agradecidos cairão por terra. Então, dali por diante, acabar-se-ão suas novas filosofias, porque sua ciência é totalmente terrena. Tudo o que escrevemos onde já está escrito na Sagrada Escritura são dele todos os assuntos, assim como estes também que esse pequeno varão escreve. Claras como a luz do dia são todas estas palavras. Nenhum cientista conhece este lado, porque seus estudos nunca alcançaram o que Deus tem a revelar, onde o conhecimento de sua natureza só se dá a conhecer às pessoas mais humildes, porque deixam Jesus à vontade e ele as usa como instrumentos com as mesmas qualidades dos primeiros profetas, depois dos apóstolos e todos os santos. Se disserem que os assuntos de Deus se encerraram com João, então as histórias dos últimos santos e santas não foram verdadeiras. Santo Agostinho afirma isto e muitos outros. Então ninguém pode calar a boca de Deus. Deus seria tão triste se Jesus se resguardasse depois de sua ressurreição, pois a maioria andava como cegos e na realidade ainda estão andando. Meus irmãos, sempre foi dito que para ser trabalhador tem que ter estudo, senão não encontra serviço. Mas com o que vem ocorrendo, são esses que estão abolindo as leis do Senhor, querendo mudar quase tudo. Vejam que esse assunto é muito sério. É um dos mais tristes que a humanidade vem fazendo para com o Criador. E os que estão ao seu serviço, esses irão pagar muito mais caro. Jesus e Teresa de Calcutá. Quando a gente chega aqui na casa do Pai, e quando vai chegando, né, o sábado, a gente sente não sei como é que a gente pode explicar, mas a gente sente assim uma pressão, um peso na gente para chegar esse momento do programa, para ver se a gente desiste, né, em falar a verdade. Agora a gente começa a entender um pouco quando o profeta falava que ele sentia o peso nas pernas, né? O peso do pecado, o peso da responsabilidade de falar
de não ter medo de falar a verdade. Imagine quantas coisas ruins, quantas obras más por detrás disso tudo, para tentar atingir a nós que estamos falando a verdade. Imagina no profeta, ele que deu o começo, ele que escreveu, ele que teve que escrever este livro todo. Imagine quantas coisas ruins que estavam perseguindo ele para ver se ele desistia. Então não vai ser diferente com nós também. Para nós que estamos aqui, depois que ele partiu, ele deixou os filhos para tomar a conta. Então nós também não vamos passar por menos, não. Vamos passar por umas barras difíceis cada vez mais. Como nessa mensagem diz aqui no começo, quando as pessoas dizem que nós a julgamos, estas pessoas estão fazendo ao contrário, é elas que estão julgando. Estão julgando, não estão julgando nós, estão julgando o que Deus mandou escrever. O que Deus mandou escrever para os profetas e para este último profeta, o que está escrito no livro A Palavra Viva de Deus. Eles estão julgando a Deus, muito pior. Que se Deus mandou escrever essas mensagens, quando o profeta falava, Senhor, mas essas mensagens vai ficar, porque ele não tinha condições, vai ficar tudo engavetado, Senhor. Não, essas mensagens vão ser espalhadas pelo mundo. Será que se o profeta fizesse assim, quando acabasse de escrever, ele dizia, não, Senhor, esse aqui eu não posso falar, guardava, engavetava. Que profeta é esse que Jesus ia escolher? Será que Jesus não soube escolher? Será que o profeta só, os 45 anos dele, só julgou as pessoas? Foi da vontade dele que ele falava? Ou era da vontade de Deus? Quando aquela passagem, né, quando Jesus estava passando, o Senhor manda que essas pessoas calem a boca. Se as pessoas calarem a boca, até as pedras gritarão. Se nós não falar, Deus manda, acho que um peixe sair fora do mar e falar, um passarinho. É muito difícil. É só por Deus para a gente falar. Quando a gente sente, a gente pede para Deus ajudar a gente a falar. A gente não vai falar abobrinhas. Tem que falar a verdade. Como Jesus fala, falar a verdade doa quem doer. Muitas pessoas acham assim, mas é meu irmão, é meu filho, é um sacerdote. Como o Zeca falou, não podemos passar a mão na cabeça, senão não vão aprender. E aprender não é o que a gente está falando, não é o que o profeta falou, é o que Deus mandou falar. Faça desse jeito, nós devemos que obedecer. Se Deus fala, feliz de um filho que obedece um pai ou uma mãe. Agora imagina quando nós obedecemos a Deus. Quanto Deus é grato, quanto Deus vai fazer por nós. Quando nós ser obedientes a Ele. Claro, muita gente fala assim, mas vocês também têm defeito. Claro, quem está dizendo aqui, quem um de nós já falou aqui nesse programa que nós não temos defeito, que nós não temos pecado. Mas pelo menos os graves, o que Deus está nos pedindo. Que numa mensagem Deus fala assim, os pequenos defeitos eu estou perdoando. É isso. Mas esses defeitos graves que todo mundo enxerga, mas se Jesus deixou escrito lá, por que eles não estão obedecendo? Por que eles não estão fazendo? Tudo
Deus dá um tempo para a pessoa enxergar que é daquele jeito que a mensagem está pedindo que nós devemos fazer. E se a pessoa não quiser? Nós vamos ter que ficar do lado de quem? Vou ter que ficar do lado do meu irmão? Vou ter que ficar do lado de um sacerdote? Quantos sacerdotes já passaram por aqui, para essa obra? Quantos sacerdotes no começo ouviam o que o profeta falava, mas depois não aguentava? Era muita pressão, é muita exigência. Mas por que quando a pessoa está no emprego, que a pessoa ganha bem, um patrão dá um salário bom, gordo, ele pede para fazer isso, fazer aquilo, tem casos até que a pessoa manda matar o outro e ele obedece, vai lá e mata. O que custa nisso que Deus está pedindo para nós? Se a pessoa sabe, eu vou ganhar aquele dinheiro, mas eu vou matar, e ela sabe que vai para o inferno, ela sabe que está fazendo errado, mas pelo dinheiro que ela está ganhando, para obedecer aquele patrão dele, ele vai e faz. E Deus que está pedindo para nós coisas simples que nós podemos fazer. Para muitas pessoas é difícil, mas se você se dedicar a Deus, se você recusar as coisas do mundo, se você ficar do lado, se você ouvir as pessoas certas que tem que ouvir, você vai vendo que não é difícil de fazer. Mas agora quando ele te dá ouvido para o outro lado, como Satanás fez com Jesus, o anjo estava sempre do lado de Deus, confortando ele, mas o Satanás também estava do lado. Entanto que está lá bem claro, né? Tem filmes para todo mundo ver. O demônio levava ele naquelas alturas e dizia para ele: se pule daqui, que os anjos vão te segurar para te não te machucar. Jesus dava a resposta certa para Satanás: não tenteis, né, o seu Deus, né? Não botar em provas, não duvideis. Então é assim que nós devemos agir. Nós não podemos duvidar. Eu posso andar com tal fulano, eu posso andar onde eu quiser, qualquer lugar. O demônio não vai conseguir, a pessoa não vai me levar para o outro lado. Cuide. Que acima de Deus não tem ninguém, mas abaixo de Deus existe o Satanás. E ele tem poder também, ele tem força. Se nós não pedir a Deus, se nós não ficar do lado das pessoas certas, de ouvir a verdade, de escolher as pessoas certas, os amigos certos, a gente pode cair. E as mensagens, muitas mensagens falavam: cuide para não cair, porque depois que cair é difícil. Deus está dando tanto oportunidades para nós todos. E muitas pessoas acham que não, eu vou fazer do jeito que eu penso. E daí quando perder essa chance? Olha que o profeta fazia isso. Não era como as pessoas dizem, o pai não era rigoroso, o pai não era tanto assim, mas nós devemos fazer como o profeta fez. O profeta dava chance, falava na mesa quando ele sentava, falava: é assim, que Jesus está pedindo que nós devemos agir dentro dessa igreja, ser obediente. As pessoas duvidavam, e depois quando o pai dizia: não, aqui eu não te quero mais, e não tinha mais volta. E é assim que ele falou para nós, que nós devemos agir. Quando o profeta teve um período, e quando o profeta falava: meu Senhor, mas está vindo tanta gente para essa igreja, será que eu vou ter que aumentar essa igreja, fazê-la maior? Jesus: não precisa, meu filho, porque Jesus já sabia o que nós estamos passando. Muitas pessoas vão desistir, estão desistindo, e vão desistir cada vez mais se não for firme nesse caminho. Muitas pessoas vão dizer: lá é demais para mim,
e as pessoas vão desistindo, como vários já desistiram. Até nessa semana eu comentei com meus irmãos, claro que não é uma ideia que pode se concretizar, né? Mas já veio na minha cabeça essa nossa igreja que nós estamos cuidando vai ser como a nossa casa. De fechar as portas como foi fechado um bom tempo na frente, ia ser aberta atrás, e ser só convidado as pessoas que são obedientes mesmo de verdade. Ah, mas vocês não podem fazer isso. Já falaram, e falo sempre para nós. A igreja tem que ser aberta para todos. Como é que a família Conceição foi expulsa das igrejas que a gente participava? Em Itajaí, no Carmelo, quando a gente visitava lá e assistia a missa, o bispo mesmo falou, se vocês continuarem acolhendo essa família aqui, eu lacro essa igreja, eu fecho esse Carmelo. Como é que eles podem fazer isso? De proibir as pessoas que querem obedecer a Deus de verdade, e nós não podemos mandar, tipo assim, ou fazer que as pessoas entrem dentro da igreja, mas obedecendo o que Deus está pedindo através dessas mensagens. Será que nós devemos obedecer, abaixar a cabeça e acolher a todos que vão vir, o que estão no mundo aí hoje, perdidos? Porque nós não podemos julgar, que nós não podemos dizer que ali na casa de Deus, na igreja, nós devemos estar com a porta aberta, nós não podemos julgar ninguém? Então, para que Deus mandaria o profeta fazer uma igreja para ele particular? Nós poderíamos estar na outra igreja lá, tá a porta aberta para todos, mas não, Deus mandou o profeta, faça, meu filho, a minha igreja, e me obedeça. Mesmo que chegar um tempo que a gente vai ter que deixar essa igreja fechada, e a gente, cada um no seu canto, rezando e pedindo a Deus proteção, esperando o momento certo da vinda de Jesus. Porque lá naquele tempo, uma pessoa quando andava do lado de Jesus, Senhor, me ensine a orar. O que Jesus falou? Entre dentro do teu quarto, feche a porta e ore baixinho. Pode ser que chegue esse tempo. Por que o profeta já falava para todos se prepararem e ter uma capela dentro da sua casa? Porque vai chegar um momento que a gente vai ter que, infelizmente, ou obedece o que o homem vai fazer, ou fecha ela de uma vez, para não entrar ali o escândalo. Porque se a gente abrir a porta, se a gente der licença para um, a gente tem que dar licença para todos. Não é para um só que vale. Aí tem que ser, se é lei para um, é lei para todos. Então, quando o cerco se apertar mesmo, que não, vocês vão ser obrigados, ou aceita, ou vocês fecham essa igreja. Aí vai ser uma casa, como se fosse a casa da gente, né? A gente vai ali, faz as orações da gente, e pronto, né? Cada um de vocês faz as suas orações em casa, que isso já foi avisado já desde o começo, não é? Está saindo isso da nossa cabeça agora, que pode chegar a acontecer isso. Já estava escrito, o profeta já falou, cada um de vocês tem o seu canto dentro de casa. Aí vocês vão poder ali, na frente do crucifixo, na frente da Nossa Senhora, da Bíblia, da Palavra Viva de Deus, entrar dentro do seu quarto com respeito. Você está tratando Deus ali, Ele vai estar presente, porque Ele não tem ninguém escandalizando ali o seu quartinho de oração. E aqui nós vamos ter que fazer o mesmo. Nós não podemos, de jeito nenhum, agradar um ou outro, porque eu não posso perder um amigo, não posso perder fulano de tal, porque eu tenho que obedecer o homem aqui na terra. Se chegar esse momento, vai ter que acontecer isso, vai ter que fazer isso. Eu já estive falando com meus irmãos, vai ter que ser assim como a gente faz, você faz na sua casa, quando você faz um aniversário, você faz uma festa, você manda o convite. Você não vai mandar o convite para todos.
Não importa, eu quero a minha casa cheia, eu quero é presente. Você vai escolher as pessoas que são amigas de você de verdade. Você vai convidar as pessoas que você sabe que vai vir bem trajado na sua casa. Agora imagine na casa de Deus. Nós que somos responsáveis, que os filhos, doa quem doer, como se diz. Nós devemos obedecer a Deus. Então é isso. Por isso que eu vou fazer uma comparação aqui agora, porque tipo assim, que a gente está passando nesses momentos. Estou trabalhando em Balneário Camboriú, com madeira pesada. Não é tão cansativo quando a gente chega lá, a gente pode trabalhar o dia todo. Não é tão cansativo como a gente chega num sábado e falar aqui no programa. A gente sente assim uma pressão, uma moleza, um cansaço, para ver se a gente desiste. E ao contrário, quando a gente está trabalhando no pesado, o dia todo, a gente chega em casa, ainda tem vontade de sair, convidar a mulher para ir comer alguma coisa fora. A gente não sente tanto cansaço como num sábado, assim, falar a verdade e falar isso que nós estamos falando aqui e ficar na frente dessa obra. Hoje a gente entende quando o profeta falava, me sinto um peso nas minhas pernas, e a gente achava que era coisa da cabeça do Pai, né? E hoje a gente está passando por isso. Não digo que não é que é nas pernas, mas é no corpo inteiro, assim. A gente chega aqui, a gente dá uma moleza, a gente fica ali num canto quieto. O que eu vou falar? Então a gente chega, senta aqui, a gente pede para Deus, e Deus vai mostrando e dando palavras para a gente falar. É isso que a gente tem que falar hoje, e a gente só pede a Deus proteção e para a gente estar sempre nesse caminho. Obrigado.